Pessoal, então boa notícia para aqueles que investem em CEMIG, alguns avisos, notícias importantes, sobretudo o fim desta novela, ou pelo menos em parte, da questão da federalização, falando até mesmo sobre nem essa proposta de federalização e nem privatização. Há um importante gatilho que logo, né, pode destravar valores, até mesmo em relação à sua dívida. E que gatilho seria esse? A questão aqui de um programa batizado como Juros por Educação, onde o governo concede uma redução nas taxas de juros ao Estado para que eles usem 100% dessa parte para a criação ou recursos de escolas e ensinos técnicos, reduzindo grande parte das dívidas. E até mesmo de acordo até com um estudo feito pela própria XP, isso poderia ajudar bastante a nossa CEMIG, código aqui que a gente vai analisar, CEMIG 4. Perspectiva aqui dos analistas, conforme a gente pode observar, R$ 13,76. É uma ação bem observada pelos analistas, na sua maioria, pelo menos aqui 11, dando uma recomendação média entre comprar e também comprar forte. Fato é que ela vem se recuperando, né, nesses últimos pregões e já chegou a bater quase que aqui 10,90, 11,10 e voltando aqui para 13,50 e agora na metade do caminho em 12,70. Interessante que aqui, só na data de hoje, enquanto muitas empresas caíram, ela vem subindo 1%. Acumulado desde o ano passado, um pouquinho mais do que 10%, o que é interessante. Agora, uma coisa que chama bastante a nossa atenção, de fato, são os dividendos, sobretudo algumas perspectivas interessantes. Não só na parte de dividendos, mas também anúncio recente sua proposta de bonificação, 30% de bonificação, gerando aproximadamente as ações ONs ordinárias 220 milhões de novas ações e as PNs preferenciais, aquelas que têm a preferência nos dividendos em tese, quase que 450 milhões de novas ações, o que perfaz aqui um aumento de capital social de 14,3 bilhões para a CEMIG, né? Mantendo ainda um dividendo médio na ordem de 12,4%. Né? Só somado aqui com juros de capital próprio e esses dividendos, aqui dá por volta de 2,6 por ação, o que de fato é um dividendo muito bom. E você, o que você acha da CEMIG? Você investe nela? Fato é que já a plataforma atualizada aqui traz preços, mas sem nenhuma referencial. Fato é que ela está hoje bem descontada do ponto de vista de preço sobre valor patrimonial e com boas recomendações dos analistas de mercado. Os mais otimistas, 26% de alta, os mais conservadores, 8% e talvez os mais pessimistas, uma queda de 6%, colocando o seu valor justo médio em R$ 13,76. Passando o mouse aqui sobre ela, 3 estão dando recomendação de compra forte, 1 de compra e 7 de manutenção. Não faça nada com ela, deixa ela simplesmente aí, ok? Partindo um pouco aqui para a questão dos valuations da empresa, a gente consegue observar algumas coisas interessantes. De fato, o seu dividend yield ele vem cada vez mais robustos e com boas perspectivas. Fato é que a gente tem que observar um pouco mais aqui a questão das bonificações, porque isso pode subtrair um pouco do valor relativo, uma vez que o dividendo é com base no preço da ação e a ação é com base também não só na cotação, mas também na sua base acionária. Se você aumenta muito a quantidade de ações, você pode dissolver aqui o valor e também diminuir o referencial dos dividendos, ok? Em relação ao preço sobre valor patrimonial, a gente pode perceber que está realmente bem descontada em relação ao seu histórico, né? E um PL também relativamente baixo. Observando que CEMIG ela até vendeu uma parcela aqui da Aliança Energias para a própria Vale, geração distribuída, então ela vem aumentando bastante os seus cofres, melhorando bastante a sua gestão e a questão das dívidas com o governo federal parece até que está, de uma certa forma, resolvida ou encaminhada.
Variação nos últimos 12 meses, mais de 20%, o que é interessante porque vem atrelando aqui dividendo com valorização, se é isso que você busca. E no ponto de vista de oportunidades, a CEMIG traz algumas em função dessa volatilidade que pode ser benéfica para nós. Ou seja, sempre um ruído ou um burburinho da parte do governo, tanto estadual quanto federal, provoca algumas quedas e algumas oportunidades. Fala aí para nós, qual que é o seu preço médio hoje em CEMIG, se você investe nela? Fato é que depois aqui desses burburinhos, ela voltou para o seu consenso, lembrando que o mercado, né, conforme os analistas dizem, ele é sempre histérico, né? Então ele reage muito fortemente aos boatos e depois se consolida aqui no fato. E o fato é que a CEMIG manteve os seus bons fundamentos, ok? São nessas horas que a gente tem que aproveitar estas oportunidades. Uma coisa interessante também, ainda em linha com os seus questão do seu valuation, né? Se a gente observar a média histórica do preço sobre valor patrimonial, veja que ela está bem na linha aqui, né, de 1,12, então ela está na média. Já teve períodos em que ela esteve mais barata, períodos recentes que ela esteve um pouquinho mais cara e agora está mais ou menos aqui num patamar justo, né? Outra coisa também que a gente pode ver é em relação ao seu preço-lucro. Veja que a média aqui é 9,14, ela está realmente abaixo, na ordem de 8,80, o que também é interessante. Se a gente observar, está dando aqui praticamente metade da sua média histórica. Média histórica 9,14, preço hoje sobre lucro 4,80. Interessante, né? E para a gente finalizar a questão aqui dos valuations, quando a gente olha em lucro por ação, veja que ela está bem acima da média. Média 1,75, lucro por ação, LPA 2,62. O que a gente consegue tirar de conclusão aqui? Que você tem um lucro nas mais altas, ok? Médias históricas e um preço numa das mais baixas. Então, há uma simetria de mercado. Aqui o mercado não é bobo, pode precificar, jogar esse preço aqui próximo dos lucros. Outra coisa também que eu gosto de CEMIG é isso daqui, olha. Veja que ela ainda mantém um ROI muito interessante. Ou seja, só de retorno que ela está dando para os acionistas é 23%. E ela faz isso de uma forma bem consistente. Olha. Quando a gente olha aqui, ó, desde 2016, só sobe na questão do retorno para os seus acionistas, né? Olha só, marginal aqui entre 19, 16, 19, 18, 23, 23. Então, ela corresponde muito bem os lucros para os seus acionistas. Outra coisa também importante, as suas margens, quando a gente observa aqui margem líquida, há 15% de margem líquida, né? Acima daqueles dois dígitos, né, de pelo menos 10%, né? Aqui ela está em 15%. Quando a gente observa a margem bruta, olha, se você observar a margem bruta, olha lá, margem líquida 15, margem bruta 22, ela consegue rentabilizar quase 70% das suas margens na forma de líquido, né, aquilo que sobra. E mantendo um payout bem saudável, né? Apesar de tudo aquilo de dividendo, 2 e pouquinho, 2,50, 2,60, ela está aqui distribuindo os seus lucros do lucro líquido, né, tirando 35% aí na média, né? O que isso é importante para nós, porque como acionistas, a gente não quer que ela queime caixa simplesmente para atrair os investidores por conta dos seus dividendos. E quando a gente tira até uma média, olha, aqui de mercado, eu vou até pegar aqui e colocar nos últimos 5 anos, vou pegar dividendos pagos, consigo colocar aqui anualizado, dividendos pagos nos últimos 5 anos, muito bem. Se a gente observar, olha, 24 já pagou um pouquinho, vamos lá, vou colocar mais ou menos na média aqui, olha, de aproximadamente 1,20. Se eu colocar aqui então, vamos colocar 1,25 dividido por 0,06, um valor justo seria R$ 20,83, né? A cotação atual está em R$ 12,71. Então, de fato, há uma assimetria aqui. Vamos nos aprofundar um pouco mais aqui na questão do valor justo? Dê só uma olhada. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o ticker, né? Eu vou pegar os dois tickers. Então, eu vou mudar aqui, ao invés de ser igual, contém, eu vou colocar os dois, vou colocar até em maiúsculo, né? CEMIG, pegar tanto 3 quanto 4. Ah lá, se eu observar aqui do ponto de vista de Benjamin Graham, que é o pai do valuation, né? E também de Joel Greenblatt, para ambos, tanto o CEMIG 4 quanto o CEMIG 3 está barata, né? Por quê?
por conta do seu ROI, do seu preço sobre valor patrimonial e do seu PL, né, que estão realmente baixos, com os seus dividendos também. Lembrando que é sempre cotação atualizada, aqui a gente está usando inteligência de mercado que traz cotação em tempo real aí para vocês, tá bom? E se você quiser observar não só esta ação, mas muitas outras, eu consigo vir aqui simplesmente limpando o filtro, pedindo para trazer apenas ações baratas, tanto de Graham quanto também de Diogo Greenblatt. E olha só que interessante, ó, eu consigo aqui ver pelo menos, olha, vamos ver, 69 ações, empresas do ponto de vista barata, fundamentado, né, não é nenhum achômetro, com base fundamentado, tanto do pai do valuation, Benjamin Graham, quanto também o autor da Magic Formula, aquele cara que é campeão na questão da seleção de ação, né? Consegue multiplicar cerca de 20 vezes naquele estudo comparativo que eu mostrei no vídeo anterior aí, que está aí no canal, tá bom? Então, se você quiser acesso a esse painel inteligente, que trabalha com lógica de mercado, vou deixar o link aí tanto na descrição quanto também nos comentários. Então, voltando aqui, o que a gente pode observar também é o interessante o seguinte, olha, veja qual que é o foco, né, as diretrizes aqui da própria CEMIG. Veja que ela tem uma grande vertente de investimento. É interessante que uma empresa, quando investe bastante, ela traz eficiência operacional. É por isso que, quando você vê uma empresa investindo aqui forte, né, olha, especialmente em CAPEX, tá vendo que ela investe forte? É por isso que ela tem estas margens aqui. Olha, quando você olha margem bruta e margem líquida, elas são próximas. Por quê? Porque é eficiência operacional. Então, uma empresa, quando leva em conta investimento, é assim que ela consegue gerar caixa. Tá? Outra coisa que soma com a geração de caixa, um crescimento robusto, né, 16% no EBITDA, quando você desconta, né, taxas de amortização e depreciação. Compromisso com geração e gestão eficiente, lucro líquido de 5,4 bilhões. Aqui tem um ponto interessante. Está vendo que o capital social da empresa, né, sendo observada aqui as bonificações, vai para 14,3 bi e ela lucra no ano 5,4 bi? Ou seja, quase que um terço só da empresa é lucro. Por isso que ela é uma empresa aí muito bem consolidada no mercado. É esse tipo de análise que você tem que fazer. E eu estou falando de lucro líquido, tá, pessoal? Lucro líquido 5,4, capital social da empresa aproximadamente 14,5 bi. Outra coisa, alienação de ativos com participação minoritária. Olha lá, olha, fez alguns. Seria como se fosse um M&A, né, mas seria aqui mais uma participação de quase 1 bi. E execução estratégica de redução de exposição cambial. Questão do hedge em dólar, também fez aqui uma modificação estratégica, por isso que ela não sofreu muito impacto fiscal aqui. Então, ou seja, ela fazendo bastante, muito bem a sua lição de casa, especialmente encontrando gatilhos importantes para a questão da sua dívida, questão dessa federalização, mas também especialmente na geração de caixa, retribuição na forma de dividendo para os seus acionistas, ela sempre vem contemplando muito bem aqui os seus acionistas, né? Somado aqui em JCP, né, foi 2,5 bi e de dividendo meio bi, o que perfaz aproximadamente 3,1 bi, né, de dividendo, dando 12,4, pessoal, empresa muito sólida, dando bastante dividendos. O meu foco hoje em CEMIG é aguardar aqui essa questão da bonificação, né? Bonificação é uma coisa que não me chama tanta atenção assim pelo próprio aspecto da diluição, mas comenta aí, você investe em CEMIG, vai participar desta bonificação, aprova ela, né? E se você gostou do conteúdo, por favor, considere dar um like e também se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.